Olá, olá, primeira série. E aí, tudo bem? Vamos à nossa aula de língua portuguesa. Sou o professor Wesley Fernandes dos Santos, professor do Instituto Marechal Malé. Bom, gente, estamos então estudando os advérbios, na verdade a função adverbial, ou seja, nós estamos estudando as classes de palavra que então são invariáveis e uma delas é o advérbio, né? Mas existem outras classes de palavra que podem também ter essa função adverbial. No caso, né, terem uma função em que não vai haver uma variação em gênero e número, certo? Nós temos muitas vezes substantivos que acabam também tendo essa função, certo? Em algumas situações, adjetivos também têm essa função invariável. Por quê? Porque, na verdade, estão exercendo a função do advérbio, certo? Então vamos lá, nós temos aqui algumas situações em que há no caso, esse fenômeno, né, de não haver a variação em gênero, masculino e feminino, e número, singular e plural. Nós já estudamos todos estes assuntos aqui, né, iniciais. Depois nós fizemos ou resolvemos exercícios, certo? Só que nós vamos dar continuidade aqui em alerta e menos, certo? Então vamos lá, olha só, essas palavras são advérbios, portanto, permanecem sempre invariáveis. Nós estamos estudando as classes de palavra que são, então, invariáveis, né? Por exemplo, nós temos, então, o advérbio, a preposição, a conjunção e a interjeição. São classes invariáveis. E assim, gente, nós, então, estudando aqui, no caso, o advérbio, né? Vamos dizer que alerta e menos vão ser sempre invariáveis, por quê? Porque são advérbios. Então, quer dizer, se eu disser, os soldados estão alertas, está incorreto? Sim, está. Os escoteiros estão sempre alerta, é o correto. Os soldados estão alerta, é o correto. Por quê? Porque o advérbio ele se mantém na sua forma básica em si. Alerta é alerta, não vai para alertas, né? Ou seja, não há uma variação em número aí. Um ou outro estudioso da língua portuguesa diz que, então, esta palavra alerta pode ser usada como um adjetivo, tá bom? Só que qual é a questão? Para você realmente determinar uma regra na língua portuguesa, né, e isso ser levado em conta, você tem, né, de ter uma certa formação acadêmica, né, para ser considerado um gramático. Ou você simplesmente ter feito uma gramática. É diferente, tá? Então você precisa ter alguns, no caso, vamos dizer, níveis de estudo, né, e ligados também a certos cursos, como de filologia, para você realmente determinar o que é regra ou não, no caso, na língua portuguesa. Ou seja, regra ou não no que a gramática prescritiva pode impor aos falantes da língua, como linguagem culta, tá? A língua culta. Beleza, então vamos lá. Aprendemos, então, alerta e menos, sempre advérbios. Não existe menos, isso não existe, e muitos falam, tá? Só existe a palavra com esta formação aqui, ó, de letras, menos. Carolina tem menos bonecas que sua amiga. E tem gente que fala, Carolina tem menos bonecas que sua amiga. Não pode, tá? Beleza. Aqui, mesmo que exista a linguagem coloquial, a linguagem informal e também a linguagem culta, formal, não é? Este menos aí não é aceito em nenhuma delas, tá? Bom, concordância de pronomes indefinidos. As expressões formadas por pronomes indefinidos, no caso neutros, nada, algo, muito, tanto, etc., você tem aqui a formação deste pronome mais preposição de, mais adjetivo, desculpem. Este último geralmente é usado no singular. Olha o exemplo. Os jovens tinham algo, está aqui no caso, pronome indefinido neutro, né? Algo, a preposição de e aqui por fim o adjetivo, tá? Que geralmente é usado no singular. Então, os jovens
tinham algo de misterioso. Tá? Você não pode dizer os jovens tinham algo de misteriosos. Não, não pode não. Beleza? Só e sós. Quando adjetivos são variáveis. Lógico. Nós estamos estudando aqui palavras que têm a função adverbial de, no caso, uma classe de palavra que não vai variar. Mas existem outras que têm função adjetiva. Pronomes têm função adjetiva, alguns deles, né? Nós temos até substantivos com função adjetiva. Nós temos também numerais com função adjetiva, certo? Então, o que ocorre? Nós temos sempre que observar que se a palavra tem função adjetiva, ela vai concordar com o substantivo em gênero e número. Se tem função adverbial, não vai concordar, certo? Beleza, então vamos lá. Nós temos aqui sós e só e sós. Quando então advérbios, né, eles vão ser invariáveis, quando adjetivos, variáveis. Exemplo, a criança ficou só. Olha só, é igual ao adjetivo sozinha. As crianças ficaram sós, então, é o correto, tem de variar. Adjetivo, então, sozinhas, é igual a este adjetivo. Agora, se forem só 10 pessoas, eu irei com você espaciar. Então, tem a ideia de advérbio, de somente. Se forem somente 10 pessoas, não pode ser, né, se forem sós, não, jamais. Então, aqui já tem função de advérbio, e aí você só vai deixar nesta forma, só. Não vai haver variação, porque tem função adverbial. Beleza? A locução adverbial a sós é invariável. Preciso falar a sós com ele. Precisamos falar a sós com eles. No singular, a frase, ou no plural, esse a sós é invariável. Tá? Há a presença aqui da preposição, mas a palavra sós, você tem uma função adverbial. Beleza? Temos aqui, então, agora os casos de mesmo e próprio. Então, mesmo e próprio, empregados em função de substantivo ou pronome, flexionam-se, mas também podem ser empregados como modificadores do verbo. Então, vai ter a função de advérbio, neste caso, invariáveis. Lembrando que as classes de palavras, no caso, o adjetivo, artigo, numeral e pronome, e o verbo no particípio, modificam o substantivo. Já o adjetivo, o advérbio e o verbo são modificados por um advérbio, mas não vai haver concordância. Já o substantivo, ele vai, no caso, ter essas classes de palavras que eu falei, adjetivo, artigo, numeral, pronome e o próprio verbo no particípio, modificando e concordando com ele, em gênero e número. Beleza, vamos aos exemplos aqui, olha só. Ela mesma fará o trabalho? Ela própria. Então, elas, e aí, ela fará mesmo o trabalho? Agora, elas mesmas farão o trabalho? Aqui, então, varia, tem a ideia de adjetivo. Agora aqui não, ela fará mesmo o trabalho? Observe, nós mesmos faremos o trabalho. Então, o mesmo que antes do verbo vai ter uma função adjetiva. Só que depois, né, vai ter uma função adverbial e vai ficar invariável. Nós faremos mesmo o trabalho? Viram aí, então? Prestem atenção, então, a isso, tá? A posição deste mesmo, certo? O próprio, também a mesma coisa, tá? Ela própria fará o trabalho, nós próprios faremos o trabalho, ou ela fará, aí já não tem como colocar o próprio, né? Beleza, então. Mas a situação é essa, né? Possível. Temos aqui, se é adjetivo, portanto é variável. Tá? Mudança possível, porque possível está modificando aqui a palavra mudança, um substantivo. Quem modifica um substantivo? Um adjetivo. Ou então alguma classe de palavra que esteja adjetivada. Mudanças possíveis, por isso que foi para o plural. Agora, às vezes é empregado como reforço do superlativo, certo? Concordando com a palavra o e flexões, que aparecem, então, né, no caso, antes do advérbio. No caso, aparece o "o" e as flexões dele. Em relação ao advérbio, quanto é sempre invariável. Então, no superlativo isso vai acontecer. Tá? Beleza. Temos aqui
temos aqui, quanto o mais triste possível. Possível concordando com o. Quantos o mais tristes possível. Olha, continua no singular, porque concorda com o. Agora, quantos os mais tristes possíveis. Agora aqui, observem. Você vai ter, então, a concordância, possíveis. História a mais triste possível. Ou histórias o mais triste possível. Aqui vai ter a função adverbial. Tá? Observe, então. Nós temos, observem, que a palavra aqui, o substantivo, está no feminino. Aqui no masculino. Mesmo assim, você pode formar histórias o mais triste possível. Aliás, história, né? Agora, histórias, né, que eu havia falado, ele é de cima, o mais tristes possível. Então, vamos entender. Olha só. O tristes concorda com histórias. O possível estará relacionado ao o. Tá? Mas observe que aqui, se eu falar que tem uma concordância, estaremos falando, então, de uma função adjetiva, né? Ou seja, uma função de uma palavra que seja adjetivada também. Mas observem que nós temos aqui, então, o caput aqui falando que vai ter a função de advérbio, certo? No superlativo, concordando então com a palavra o. Ou seja, na verdade, há um certo probleminha aqui. Vai se manter invariável de uma certa forma, ou seja, não é que vai haver a concordância, ela vai modificar então o aqui, mas sim concordar em si, e teremos a concordância, ou seja, em alguns momentos, em algumas situações, vai haver a concordância, tá? Então, histórias as mais tristes possíveis. A questão é que essa palavra só concorda em número, não em gênero, tá? História quanto possível tristes. Histórias quanto possível tristes. O possível, concordando com, então, a palavra quanto, sempre será invariável, tá? Beleza. Agora nós temos os adjetivos adverbiados, ou seja, adjetivos que têm a função de advérbio. Temos aqui, então, sério, claro, caro, alto e raro. Beleza, então eles são usados na língua atual, né, com o valor de advérbios terminados em mente, portanto invariáveis, né? Vou falar sério, penso que falei bem claro. Esses produtos passam a custar mais caro. Estas aves voam alto. Pedro e Paula raro vão ao cinema. Então, são invariáveis, tá? Agora, esses adjetivos podem ser transformados em advérbios de intensidade, né, com a inserção do sufixo mente. Vamos falar seriamente? Penso que falei bem claramente. Esses produtos passam a custar mais caro, tá? E essas aves voam altamente. Beleza. Tal qual. Este aqui é interessante, olha só. Usado com o verbo ser, é variável. E, se for com outro verbo, vai ficar invariável. Mas, olha só, o verbo ele vai trazer uma certa diferença aqui entre o tal e o qual. O tal ele concorda com o primeiro termo e o qual com o segundo. Olha, ele era tal qual o colega. Professor, não vi diferença nenhuma. Observem aqui. Eles eram tais, porque concorda com o substantivo. Aqui é um pronome substantivo. Tá? Eles eram tais qual o colega, porque aqui concorda com o segundo, no caso, substantivo. Vamos colocar o termo, né, como aqui eu usei. Ele era tal quais os colegas. Tal, no caso aqui, concordando com o primeiro termo, e quais com o segundo. Eles eram, no caso, tais quais os colegas. Aqui os dois para o plural, porque concordam, né, com os, no caso, substantivos, os termos, né, aqui com o primeiro, né, o primeiro termo, tal, e com o segundo, quais, tá? Ou qual, na verdade. Nota, com outro verbo, a expressão invariável. Nós não precisaríamos tratar desse assunto caso ele só concordasse, porque nós estamos trabalhando as classes de palavra que não concordam, né? Ou seja, que elas se modificam outras palavras, mas não concordam. E uma que tem a função adverbial é esta. O tal qual, quando está ligado, então, a verbos que não sejam de ligação, tá? Na verdade, com o verbo ser. Agora, ele agiu, olha o verbo aqui, agir,
tal qual o colega ou eles agiram tal qual os colegas é invariável. Certo, gente? Bom, hoje nós vamos ficar por aqui. Na próxima aula a gente vai terminar esse assunto e dar início a outra classe de palavra invariável, que é a preposição. Então, beleza, gente? Até a próxima aula. Eu vou deixar um pequeno exercício para nós, então, resolvermos. Então, tchau, tchau.